tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 la, la 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 la. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 la, la 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 la. Que a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 la, la 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 la. Olhos perdidos procurando saídas, procurando respostas, porquês de quem busca a verdade longe da escritura. O destino é continuar sem saber. Não faça perguntas onde não há respostas, olhe para onde há solução. Olhe para o caminho, a verdade, a vida, e Cristo dentro do coração. E Cristo dentro do coração. Não perca seu tempo embarcando em viagens, o caminho está perto do chão. É em Cristo que a vida passa a ser mais segura, e só nele pode haver salvação. Não faça perguntas onde não há respostas, olhe para onde há solução. Olhe para o caminho, a verdade, a vida, e Cristo dentro do coração. E Cristo dentro do coração. Oh, 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 oh. A resposta está perto, está à porta ao alcance, sua chance de ter salvação. Não rejeite, mas creia, Cristo é a resposta. Só Ele, sua cruz, traz perdão. A resposta está perto, está à porta ao alcance, sua chance de ter salvação. Não rejeite
mas creia, Cristo é a resposta. Só Ele e sua cruz traz perdão. Não faça perguntas onde não há respostas. Olhe para onde há solução. Olhe para o caminho, a verdade e a vida, e Cristo dentro do coração. E Cristo dentro do coração. E Cristo dentro do coração. Um dos objetivos de sermos igreja é a comunhão dos santos, é estarmos juntos com nossos irmãos na fé, recebendo palavra e sacramentos de Deus, compartilhando abraços e fortalecendo uns aos outros. Infelizmente, a pandemia do coronavírus fez com que o mundo e também a igreja vivessem distanciamento social, cada vez mais longe uns dos outros. E com isso surgem grandes desafios. Um deles é fazer com que, mesmo longe uns dos outros, que fosse possível manter os filhos e filhas de Deus conectados à sua palavra. E estar conectado com Deus é fundamental para manter viva a chama da fé em nosso coração. E é através de conexões online que estamos procurando nos manter unidos. Enquanto não podemos nos reunir presencialmente, os cultos são transmitidos pelo YouTube e Facebook, assim como o grupo de oração e a escola dominical, e as reuniões de departamento ocorrem através do Google Meet. E para ficar por dentro das programações da Congregação da Redenção, você pode acessar a nossa página no YouTube, Congregação da Redenção, se inscrever no canal e ativar o sininho, e também no Facebook curtir a página e salvar para receber as notificações e novidades que são postadas por lá. É uma nova realidade que precisamos enfrentar, mas oramos para que, em breve, estejamos todos juntos novamente. Eu acredito que há problemas no mundo que permanecem não resolvidos. Eu vejo comida em abundância, mas as pessoas ainda morrem de fome. Eu vejo câncer, eu vejo famílias caindo aos pedaços, eu vejo pessoas conectadas, mas ao mesmo tempo isoladas. Eu vejo o ISIS e isso me assusta. Eu vejo pessoas sem esperança ou propósito. Eu vejo que estamos todos desesperados para sermos aceitos. Eu vejo que nem tudo em torno de mim e em mim está ok.
Mas apesar de tudo isso, eu tenho esperança, porque há um Deus que se preocupa sobre nós, eu, você, que odeia a injustiça, a solidão e a desigualdade. Tanto que Ele não nos deixa sozinhos nessa luta, mas entrou em nossa luta com a gente. Sendo Jesus, Ele sofreu injustiça, dor e morreu por nós. Apesar de termos sido nós quem criam os problemas e nós quem deveríamos sofrer as consequências, mas Ele ressuscitou e venceu a morte, a fim de restaurar a humanidade à sua finalidade original, uma pessoa de cada vez. Então, por que eu acredito nisso? Eu tenho visto esperança restaurada e vidas transformadas. Eu tenho visto relacionamentos quebrados sendo restaurados. Eu tenho visto pessoas passando por tempos difíceis por causa da paz de Deus. Eu tenho visto pessoas perdoarem atrocidades. Eu tenho visto Deus respondendo orações. Eu tenho visto doenças sendo curadas. Eu tenho visto pessoas quebradas acharem amor, aceitação e paz em Deus. Eu achei amor, aceitação em Deus e paz. Eu experimentei essa transformação e eu acredito que isso possa acontecer com você também. Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Como é bom estarmos reunidos, todos juntos, cada um da sua casa, neste segundo domingo após Pentecostes, para louvarmos e agradecermos a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Neste segundo domingo após Pentecostes, temos que ter o nosso culto de forma online por conta dos decretos. Mas mesmo assim podemos nos alegrar juntos para honrar o nome de Deus por aquilo que Ele faz por nós. Nos entrega seu perdão, vida e salvação. E queremos neste momento iniciar o nosso momento de culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.
Muitas vezes em nossa vida passamos por momentos difíceis, de dificuldades, de tribulações, que nos fazem repensar sobre a nossa vida e que muitas vezes até precisamos de ajuda de outras pessoas, pedimos auxílio para que elas nos deem um suporte, que elas estejam ao nosso lado. E assim também nós passamos por muitas dificuldades em nossa vida por causa da nossa condição de pecadores, afastados, inimigos de Deus. A palavra de Deus na sua lei mostra toda a nossa sujeira, a mancha que o pecado deixa em nossa vida. Os mandamentos de Deus escancaram diante de nós que nós não conseguimos amar os nossos irmãos e também, em última análise, não amamos a Deus como deveríamos. Por isso, a palavra de Deus chega diante de nós e mostra tudo isso e também nos chama ao arrependimento. E nós devemos reconhecer que necessitamos do grande amor de Deus e clamar a Ele por socorro para que Ele esteja ao nosso lado e nos ame. Por isso, vamos juntos neste momento confessar os nossos pecados diante de Deus e clamar a Ele para que Ele ouça a nossa oração e nos entregue o seu perdão. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós. E por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados e pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade. E arreta a obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós e, por amor de seu nome, nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Concede o teu perdão a todos nós, ó Senhor. Amém. O salmo de entrada para o segundo domingo após Pentecostes é o salmo de número 130. Um salmo que, como assim, na preparação para a nossa confissão de pecados, eu anunciei em nome de Deus para vocês que Deus está pronto para nos ouvir. Ele é o nosso ajudador e nós podemos clamar a Ele em ajuda, porque Ele está sempre pronto para nos socorrer. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor, mais do que os vigias esperam o amanhecer. Mas
do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, ponha a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Gênesis, capítulo 3, versículos de 8 a 15. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: "O que é que você está fazendo?" O homem respondeu: "Eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi." Aí Deus perguntou: "E quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da fruta da árvore que eu proibi de comer?" O homem disse: "A mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta, e eu comi." Então o Senhor perguntou à mulher: "Por que você fez isso?" A mulher respondeu: "A cobra me enganou, e eu a comi." Então o Senhor Deus disse à cobra: "Por causa do que você fez, será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela." 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13 até o capítulo 5, versículo 1. As Escrituras Sagradas dizem: "Eu criei, por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará, junto com vocês, até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. De fato, nós sabemos que, quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará, para morarmos nela, uma casa no céu. E esta casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. A leitura do Santo Evangelho para o nosso culto de hoje, nós vamos encontrar nas palavras do evangelista Marcos, no capítulo 3, versículos 20 até o versículo de número 35, onde nós vamos encontrar um episódio onde Jesus é então seguido por multidões e sua família vai ao encontro dele
tendo em vista que ouviu boatos a respeito dos seus ensinamentos e o consideravam até como uma pessoa desequilibrada. E diz assim então o texto: quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então, Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim, essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Como é bom ouvir a palavra de Deus, saber que Ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que envia o seu Filho para nos salvar. Confiantes nas promessas de Deus, vamos juntos confessar a nossa fé no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, através das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, cantamos o hino de número 395 do Inário Luterano: Senhor, Tu foste habitação.
escuridão atroz, vem fazer em nós a luz brilhar, que ouçamos sua voz. No mundo estranho tuas leis parecem não servir, sem rumo certo, infiéis, tentamos subsistir. Queremos novas leis fazer, o espaço conquistar, sem os problemas resolver, que temos de enfrentar. Ó Deus, tememos confessar o nosso orgulho vão, nosso egoísmo, sem lembrar dos que carecem pão. Nós nos lançamos nas prisões do medo, angústia e dor. Vem, rompe as trevas e grilhões, e dá-nos fé, Senhor. Restaura nossa fé e o amor ao semelhante, ó Deus, e que pensemos, ó Senhor, nas coisas lá dos céus, que demonstremos com ações o que é mister pregar, que inspiremos corações a virem te adorar. Queridos amigos, que nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nos conduzam enquanto meditamos em Sua santa palavra. Amém. Falar sobre família é sempre algo muito polêmico. Afinal de contas, a família, ela tem ao longo das décadas, ao longo dos tempos, vem sendo muito desafiada, tanto quanto a sua organização, quanto a sua maneira de interagir dentro do seu núcleo. Quando nós olhamos o texto bíblico, por exemplo, nós vamos encontrar diferentes tipos de família. Vamos encontrar famílias que são compostas por uma mãe e um filho. Vamos encontrar famílias onde talvez a figura do avô está mais presente. Vamos encontrar arranjos diferentes como encontramos hoje em dia. Afinal de contas, aquela formação clássica da família, como se procura colocar como padrão, ela já não é mais o padrão existente nos dias de hoje. Aliás, nunca foi. Pois o tema família está muito presente neste final de semana, nas leituras bíblicas. Nós encontramos o tema família bastante presente no texto do Evangelho, mas também com pinceladas em outros textos, dentro dos textos que nós ouvimos agora há pouco. Sem dúvida alguma, quando nós abordamos o aspecto da família, e especialmente a pessoa de Jesus, nós já vamos nos deparar com uma primeira polêmica. Afinal de contas, Jesus teve ou não teve irmãos e irmãs? Diz o texto do Evangelho de hoje que sim. Embora muitos afirmem que não, pois afinal de contas, Maria talvez teria permanecido virgem, não teria tido contato com seu esposo José.
Mas isso é um outro assunto. O tema que eu quero convidar a meditarmos hoje gira em torno da seguinte pergunta: o que identifica a família de Jesus? Como podemos ter a certeza de que fazemos parte da família dele? De que estamos firmados na fé dele e que seremos salvos? O que identifica a família de Jesus? Esta é a grande pergunta. Quero convidá-los a darmos uma olhada nos textos bíblicos. Começando pelo Salmo do dia, o Salmo de número 130. Encontramos ali um texto muito bonito, onde o salmista, ele fala sobre a importância de crer em Deus e de aguardar as suas decisões. Um salmo que nos leva a refletir intensamente e que, de certa maneira, aponta para sinais que identificam a família de Jesus. Vejamos o versículo de número 5, onde o salmista declara: eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Vejam bem, confiar na palavra de Jesus é um dos aspectos que identifica as pessoas que fazem parte da sua família. Confiar naquilo que Deus ensinou é algo importantíssimo para quem está envolvido neste núcleo familiar. Não é à toa que o salmista vai dizer ainda que esperar na palavra é a melhor opção de todas, e em especial para o povo de Israel. Ponha a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e Ele sempre está disposto a salvar. Quando nós falamos de povo de Israel, estamos falando de uma família numerosíssima, uma família gigantesca. Uma família que era composta de gerações mais gerações. Gerações estas que ficaram durante anos escravas no Egito e que agora perambulavam pelo deserto de Israel, ou melhor, pelo deserto no mundo, e que chegavam à terra prometida e lá, firmando a sua casa, eram desafiados a permanecer em aliança com o Senhor. O salmista aqui dá uma bela receita: confiar em Deus, esperar na sua palavra. Esta é uma das coisas que identifica o ser humano com a família de Jesus, que o coloca dentro deste núcleo familiar. No texto de Gênesis capítulo 3, que nós ouvimos há pouco, nós encontramos também mais uma dica. Aliás, encontramos uma advertência. A família havia se perdido. Adão e Eva, os únicos seres humanos habitando o jardim do Éden, caem na armadilha do diabo, acabam desobedecendo a Deus, comendo do fruto proibido, e esta família acaba provando o gosto amargo do pecado. O primeiro sinal que mostra e que nos alerta para o perigo está presente lá no versículo de número 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Vejam vocês, o medo passou a fazer parte da vida do ser humano. O medo passou a ocupar espaço no coração dos primeiros seres humanos e, por consequência, da humanidade inteira. Essa realidade presente lá é uma realidade que nos ronda hoje. Na família de Cristo, o medo não pode obter grande espaço.
O medo precisa ser substituído pelo amor de Deus. Vejam vocês que este é um desafio constante. A troca da comunhão com Deus pela comunhão com Satanás abalou as estruturas da família e fez com que ela passasse a ter medo, a ter insegurança diante de Deus. Mas aí, nós chegamos ao texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, e lá no capítulo 4, versículos 13, até o capítulo 5, versículo 1, nós encontramos ali uma demonstração de uma fé coletiva, vivida em família, a família da fé. E o apóstolo Paulo vai declarar, lá nos versículos 13 e 14 do capítulo 4, pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Olha que coisa fabulosa. Nós falávamos no início desta mensagem sobre os padrões de família em termos humanos. Aqui o apóstolo Paulo, ele parte para uma identificação mais profunda. A identificação familiar que provém da fé. A fé que nos une. A fé que nos identifica com o Salvador Jesus. A fé que passa a ser um distintivo, um símbolo. E quando nós olhamos para esta vida, olhamos para este laço familiar que nos une, pela fé em Jesus, nós lembramos desta herança da salvação que é compartilhada entre nós. Que novidade fabulosa em tempos em que o medo, em que a insegurança nos rondam. Saber que a fé em Jesus nos une como família, nos traz segurança, porque nos faz lembrar que não estamos sozinhos. Além de Deus, temos irmãos e irmãs na fé que caminham conosco, que compartilham nossas dores, que nos ajudam até mesmo a carregar fardos pesados. Vejam que com todas estas definições, passamos a olhar para a família de Jesus de uma maneira diferente. E aí chegamos ao texto do Evangelho. Chegamos ao texto do Evangelho onde encontramos a própria família de sangue de Jesus aparecendo e agindo. O contexto que nós encontramos no Evangelho de Marcos é um contexto que apresenta o Salvador Jesus depois de ter realizado curas e ter feito alguns ensinamentos. Ele está retornando para casa. E multidões o seguiam, pois queriam ouvi-lo. E de repente diz o texto que os parentes de Jesus souberam disso. Souberam que Jesus estava sendo seguido por multidões e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Imaginem vocês a própria família de sangue desconfiando de um de seus entes queridos. Jesus, eu imagino, ao saber desta realidade, provavelmente tenha pensado em seu coração, tenha refletido sobre talvez a dificuldade, sobre a cegueira que seus parentes tinham em reconhecer a sua missão. Não se sabe como reagiram, como aceitavam o seu ministério. Mas aqui nós temos uma primeira amostra. Ao primeiro sinal de desconfiança do povo, a família de Jesus corre não para ouvi-lo, mas para silenciá-lo. Como é difícil muitas vezes encarar a realidade da fé em meio ao âmbito familiar. Talvez muitos de vocês
já viveram situações constrangedoras, até mesmo dentro de suas famílias de sangue, quando estas desconfiaram da fé de vocês. Obviamente que quando nós falamos de fé cristã, é difícil criar e estabelecer um padrão. É muito complicado isso. Ainda mais quando vivemos em meio a um ambiente de descrença e de dúvidas. Mas voltemos à pergunta do início dessa mensagem. O que identifica a família de Jesus? Bom, vamos ver o que o Salvador diz. Quando questionado, quando chegaram até ele e lhe disseram: olha, tua família está aí e veio te buscar. Jesus olha para todas as pessoas que estão ao seu redor e que estão ouvindo seus ensinamentos e diz: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que identifica a família de Jesus? O que identifica a família de Jesus é o fazer a vontade de Deus. Observar aquilo que Deus ensinou, observar aquilo que Jesus ensinou. Esta é a identificação daqueles que fazem parte desta família. A família da fé, a família da salvação. Em meio a um mundo onde se pregam tantos ensinamentos, em meio a um mundo onde se oferecem tantas alternativas, crer no Salvador Jesus é a melhor de todas as opções. E é a única opção que nos identifica como membros da sua família. Aí está o grande desafio. Se você já crê no Salvador Jesus, ótimo, excelente. Não perca, não abandone esta fé. Utilize-se da sua palavra, Escritura Sagrada, faça uso dos sacramentos, mas não se afaste da família de Jesus. Se você não crê, ore, procure o Salvador, leia a Bíblia, procure quem sabe uma igreja, ouça o convite de quem está ao seu lado, seja da sua própria família ou de um amigo, de uma amiga, mas não perca a oportunidade. Fazer parte da família de Jesus faz toda a diferença. É consolador. Não impede que o mal cruze o nosso caminho, mas nos dá forças para enfrentá-lo. Pois firmados na fé da família de Deus, temos a sua promessa de amparo e de condução. Que possamos permanecer firmes nesta certeza. Em nome de Cristo. Amém. Cria em mim, ó Deus, puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna da-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Neste momento, queremos falar com o nosso Deus em oração. Queremos entregar todos os nossos pedidos, nossos agradecimentos, suplicar a Ele que Ele esteja ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida.
Queremos lembrar em especial nesta oração geral da igreja o nosso irmão Martim Adão, que passará por um procedimento futuramente e que também necessita do cuidado e do amparo do nosso Senhor e Salvador Jesus neste momento. Vamos falar com o nosso Deus em oração? Querido e bondoso Deus, Tu conheces a nossa vida e Tu nos chamas para estarmos ao Teu lado todos os dias da nossa vida. Tu nos chamas para dentro da Tua família, Tu nos chamas de filhos. E que possamos, Senhor Deus, sempre confiar na obra redentora e salvadora do Teu Filho Jesus, a fim de que continuemos sempre, Senhor, sendo chamados filhos Teus. E que, na esperança de que quando Tu voltares, Tu nos chamarás para o Teu lado, para viver eternamente contigo, tendo o perdão em Cristo Jesus, nosso Salvador. Querido e bondoso Deus, chegamos diante de Ti para Te agradecer pelas bênçãos que Tu tens entregado a cada um de nós, pelo Teu cuidado. Te agradecemos pelo dom da vida que Tu nos dás nesta vida e também na eternidade. Querido e bondoso Pai, nesta vida podemos nos alegrar com os nossos aniversários, com a bênção de mais um ano de vida. E assim, com essas pessoas que aqui estão mencionadas neste slide, que nós possamos nos alegrar junto com elas por esta dádiva que Tu concede. Querido Pai, também nos alegramos com aquelas pessoas que celebram mais um ano de batismo, aniversário de batismo, celebrar quando Tu nos chamas através da água e do Espírito para estarmos ao Teu lado, eternamente. Como é bom saber que Tu operas em nós e que não é por nossa razão ou força que chegamos a Ti, mas que Tu vens até nós através da Tua palavra. E assim, Senhor, podemos Te louvar e engrandecer o Teu nome pelo perdão que Tu concedes a nós, através da Tua palavra e dos Teus sacramentos. Como é bom confiar, Senhor, nas Tuas palavras. Como é bom saber que Tu estás ao nosso lado. E também, em especial, daquelas pessoas que se recuperaram de alguma enfermidade neste período, tanto de pandemia, que seja por Covid-19 ou por qualquer outra doença. Senhor, que possamos entregar de novo a Ti a nossa gratidão por Tu cuidares destas pessoas que se recuperaram. E assim, Senhor, também oramos por aquelas pessoas que ainda necessitam de cuidados, que ainda necessitam de amparo, de fortalecimento, de saber que Tu estás ao lado delas para que tenham esperança de passar por momentos difíceis. Usa, Senhor Deus, médicos, enfermeiras, cuidadores, para que sejam instrumentos Teus na vida dessas pessoas, que necessitam ainda de cuidado, que estão cuidando da sua saúde, esperando plena recuperação. Se for da Tua vontade, Senhor Deus, que essas pessoas possam se recuperar. Mas que se não conseguirem, Senhor Deus, passar por um momento tão difícil, que possam confiar em Ti, que Tu não as abandonas, nem diante da morte, e possam estar certas, firmes, que Tu as amas e que são redimidas pelo sangue do Teu Filho Jesus, tendo a certeza da vida eterna. Querido Pai, cuida, Senhor Deus, do nosso irmão Martim Adão. Também cuida, Senhor Deus, daquelas pessoas que passam por momentos de luto, que perderam um ente querido e que também se perguntam, se questionam diante dessa vida, do porquê. Por que temos que passar por isso?
Sabemos, Senhor, que o salário do pecado é a morte. Mas que possamos encontrar certeza na Tua palavra, naquilo que Tu nos diz. Quando Tu vens ao nosso encontro para confiar em Tuas promessas. Querido Pai, oramos pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso estado. Que logo, Senhor, possamos ter todas as pessoas vacinadas. Recentemente recebemos mensagens, notícias, que nos dão uma esperança de que ainda este ano todos nós estaremos vacinados. Mas que, Senhor, que isso se concretize se for da Tua vontade, para que logo, logo possamos estar todos novamente em Tua casa, reunidos, tendo as nossas vidas de volta, nossos empregos, nossas vidas, nossas famílias poderem se reunirem novamente. Querido e bondoso Deus, entregamos tudo em Tuas mãos. Que estes governantes sejam instrumentos Teus na vida de toda a população. Oramos pelo nosso mundo, Senhor Deus, que está doente. Que a Tua igreja também continue se fortalecendo, mesmo diante das dificuldades, que possamos estar unidos através da Tua santa palavra. Envia o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, a cada um de nós para que possamos continuar a viver uma vida correta diante de Ti e estarmos unidos como igreja sempre para o fortalecimento da Tua palavra neste mundo e que este mundo possa ouvir que Tu és o Senhor e Salvador, único e suficiente. E assim, Senhor Deus, oramos a oração que o Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Chegando ao final de mais um culto, como é bom saber que Deus nos perdoa, que Ele está ao nosso lado, que Ele vem ao nosso encontro através da Sua palavra e que também Ele nos chama para a Sua família, Ele nos chama de filhos. E assim também podemos terminar o nosso culto com o nome de Deus sobre nós. E viver a nossa vida todos os dias como pessoas fiéis ao nosso Deus, com a ajuda do Seu Santo Espírito. Alguns avisos em nome da Congregação da Redenção e também da Congregação Sião. O nosso recadastramento está chegando ao fim. Por isso nós lembramos aqueles que ainda não fizeram o seu recadastramento, que o façam o mais breve possível, para que tudo possa ocorrer de uma maneira tranquila a partir do momento em que começarmos a usar aí este recurso tão especial que foi adquirido pela congregação. Lembramos aqui o nosso projeto audiovisual, que está trabalhando nas melhorias da nossa transmissão de cultos, de iluminação, para adquirir equipamentos a fim de que possamos entregar aí imagem e vídeo de qualidade para você que está acompanhando neste momento de pandemia os cultos aí da sua casa.
se você se sente motivado, quer nos ajudar neste trabalho tão especial, entre em contato com o Tiago Richel e o Alexandre Strelov, e aí eles vão encaminhar aí e mostrar as diretrizes, colocar você no grupo do WhatsApp para entrar aí na escala e nos ajudar nesse trabalho tão especial e fundamental, né, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho e a gente possa comunicar de uma maneira legal. Lembro aqui também o projeto das servas aqui da Redenção, 70 anos de amor e de solidariedade. Que grande alegria poder celebrar 70 anos de um departamento tão especial e que se envolve com alegria no trabalho de Deus. E assim também, quando nós pedimos para que o Santo Espírito de Deus mova o nosso coração, assim também essas servas se motivaram para juntar cestas básicas, para suprir as necessidades de quem está precisando. Por isso, se você se sente também que tem condições de contribuir com esse trabalho, fale com a Simone Richel, que é a presidente das servas, e ela também vai encaminhar para você quais são as formas que você pode ajudar nesse projeto das cestas básicas. A nossa Escola da Redenção, após fazer aquele maravilhoso sopão, agora também prepara uma feijoada para ajudar no financeiro, né? Estão passando por algumas dificuldades, e nós também, como irmãos na fé, temos a oportunidade de ajudar a nossa escola, e assim também os nossos amigos, nossos familiares, né? Então, a Escola da Redenção está aí projetando uma feijoada para o dia 13/6. E essa retirada pode ser feita das 11h30 até 1h30. O valor é R$ 25,00 por pessoa, e as encomendas podem ser feitas através do telefone da escola, que é 3227 9809, ou também podem entrar em contato com a Silvia e com a Jaque e fazer as suas encomendas da feijoada, no dia 13/6. Lembro aqui também um recado da diretoria da congregação, que está trabalhando em um projeto para as ofertas dos aniversariantes. Então as sugestões podem ser encaminhadas até o final de junho para a diretoria, a fim de que o projeto seja analisado e também depois votado aí pela congregação. Neste domingo também temos um momento muito especial com a reunião do DIGESUL. O DIGESUL que prepara estudos uma vez por mês, e a nossa Jurep então participa desse encontro do distrito para também dar força aí, eles que também não podem organizar congressos, né, e se envolver, mas também procuraram uma forma de poder estudar a palavra de Deus através do Google Meet para reunir as pessoas aqui do distrito de DIGESUL, e a Jurep então também participa, e fica o convite para quem quiser participar neste domingo às 19h30. O link é sempre enviado para os representantes de cada união juvenil, então se você se sente motivado a participar, quer ouvir esse estudo, pode também entrar em contato com os líderes da juventude da Jurep, e aí eles encaminham também o link deste encontro. Ao final de nosso culto, cantamos então o último hino, Meu Senhor, Tu me deste.
sentir. Esta fé que me deste ao ouvir tua voz é certeza da graça que leva aos céus. Meu pecado tiraste, trouxeste o perdão, por tua graça acalmaste o meu coração. Eu não temo inimigo, nem mesmo além. Teu cajado me guia, tua mão me sustém. O caminho, a verdade, és tu, meu Senhor. Não há outro na terra quem rendo louvor. Sei que em mim não há nada que eu possa fazer. Meu esforço não pode o céu merecer. Não há nenhum só ato no qual me firmar. Não há obra em mim mesmo da qual me orgulhar. Pela graça sou salvo, por fé viverei, e com Cristo a verdade o céu herdarei. Só um mediador entre os homens e Deus, só nele a graça e a ventura nos céus. Jesus Cristo, Cordeiro, o Filho do Pai, nos prostremos a ele, louvai-o, adorai, e ao Espírito Santo mil glórias lhe dei, todos filhos de Deus para sempre. Amém. Um dos objetivos de sermos igreja é a comunhão dos santos, é estarmos juntos com nossos irmãos na fé, recebendo palavra e sacramentos de Deus, compartilhando abraços e fortalecendo uns aos outros. Infelizmente, a pandemia do coronavírus fez com que o mundo e também a igreja vivessem distanciamento social, cada vez mais longe uns dos outros. E com isso surgem grandes desafios. Um deles é fazer com que, mesmo longe uns dos outros, que fosse possível manter os filhos e filhas de Deus conectados à sua palavra. E estar conectado com Deus é fundamental para manter viva a chama da fé em nosso coração. E é através de conexões online que estamos procurando nos manter unidos. Enquanto não podemos nos reunir presencialmente, os cultos são transmitidos pelo YouTube e Facebook, assim como o grupo de oração e a escola dominical, e as reuniões de departamento ocorrem através do Google Meet. E para ficar por dentro das programações da Congregação da Redenção,
Você pode acessar a nossa página no YouTube, Congregação da Redenção, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também no Facebook, curtir a página e salvar para receber as notificações e novidades que são postadas por lá. É uma nova realidade que precisamos enfrentar, mas oramos para que, em breve, estejamos todos juntos novamente.